Hoje a aula é falar a verdade para meus funcionários. Então, como eu falo a verdade para os meus funcionários? Tudo começa com aquilo que foi dito antes. 1. A sua verdade não é absoluta. 2. Não tenha medo de ser verdadeiro sobre você. 3. A verdade deve ser dita, mas com respeito. No entanto, quando a gente fala a verdade para um funcionário, o momento que vamos falar essa verdade é muito importante. A verdade para o funcionário deve ser dita o mais próximo possível do fato ocorrido. O time é muito importante. Se ele teve uma conduta ruim, se ele teve uma conduta boa, estar perto deste momento é fundamental. Está fresco na memória dele e na sua. Você vai precisar de fatos e dados e ele vai precisar lembrar. A única ressalva é que você falar a verdade no momento de muita emoção pode ser ruim, porque você está nervoso, o jeito de você falar vai ser outro. Nesse caso, vale a pena você acalmar, dormir, acordar e no outro dia falar. Agora, se você já estiver calmo e pronto para dar o feedback, faça imediatamente. Essa história de feedback do RH no final do mês, a cada 6 meses, uma vez no ano, e você só fazer isso, não funciona. Isso não desenvolve pessoas. Isso são ferramentas para marcar um momento entre você e seu funcionário e falar toda a retrospectiva dele. Isso não desenvolve pessoas. Quando algo de errado acontece, se o chefe estiver preparado, calmo e assertivo, ele deve falar a verdade imediatamente. O que você não pode é perder o time. Demorar 1 a 2 meses para falar um erro para o funcionário que depois nem ele vai se lembrar mais. A verdade só funciona quando ela é dita com exemplo. Sem um exemplo fresco na memória do funcionário, você corre o risco de ser mal interpretado. Ele pode achar que você o persegue e que esse feedback é injusto. Se você faz isso no momento em que o erro acontece, você elimina essa variável de perseguição, injustiça, e isso torna o seu feedback muito mais efetivo. E é exatamente por isso que tem que ser na hora. O funcionário precisa do exemplo, da razão do porquê que está acontecendo aquilo. Se você não tiver um exemplo claro, você provavelmente está perdendo o seu tempo e do outro lado o funcionário achando que você não é uma boa liderança. Vamos aos exemplos. Eu chego e falo para o meu funcionário: fulano, você é muito desrespeitoso. Isso é muito vago. Ele pode provavelmente voltar para você e dizer: ué, mas por quê? Quando? O que eu fiz? O que te fez pensar assim? Agora, se o seu feedback é imediatamente após um comportamento que remete a isso, você pode dizer para ele: fulano, eu não gostei da maneira como você conduziu a reunião hoje. Você cortou ciclano, não deixou ele falar, interrompeu e quando você falou, foi de uma maneira muito desrespeitosa. Ponto. Ali você falou um fato. Ele não tem como contra-argumentar. Aconteceu. Você viu, ele viu, está presente e na memória de todos. No entanto, ao dar um feedback de uma conduta ruim de um funcionário, faça isso individualmente. A sua intenção ali não é expor ele, e sim desenvolver ele. Não exponha. Por que chamar a atenção dele publicamente? Você quer envergonhar? Apontar o erro dele para todos? O que você ganha com isso? Eu te respondo. Um funcionário diminuído, envergonhado, desmotivado e com raiva. Você, como líder, e a empresa não ganham nada com nenhuma dessas sensações. Por isso, não deve dar um feedback de uma conduta ruim em público. Essa verdade, essa conversa é só entre vocês dois. Ela é reservada, pois o propósito dela é o desenvolvimento dele. Então vamos lá, resumindo. Seu funcionário cometeu um erro. Você chama ele no particular e de forma individual e com autoridade, seja direto ao ponto. Não faça rodeios. Se você não for assim, ele perceberá que você está inseguro. Mas atenção, não confunda autoridade com falta de respeito. Quando você age assim, com um mindset progressivo é sensacional. E mesmo se ele for um mindset fixo, não tem o que fazer. Contra fatos, não há argumentos. Tem que ser simples, objetivo, com fato. Não pode ser longa a conversa. É pá, pum. Não caia na cilada que muitos funcionários podem fazer com você, que é dele também acusar os outros, para tirar o seu foco e dizer: ah, mas fulano também é desrespeitoso, cicrano também é.
Como é que eu posso me comportar assim se eles são assim comigo? Não caia nessa cilada. Diga para ele, aqui nós estamos falando de você. Mas falar a verdade é só para disciplinar, evoluir e corrigir? Claro que não. Você também tem que ser verdadeiro para exaltar as coisas boas dos seus funcionários. Aqui tem uma grande diferença. Você tem que fazer isso abertamente, para o público. Ao contrário da correção, que quando exposto pode constranger, o elogio incentiva a todos ali, não só o elogiado. De novo, lembre-se que tem muito mindset progressivo, mas também tem muito mindset fixo dentro da sua equipe. E ele pode pensar que você está puxando o saco. Então faça de forma imediata, com dados e fatos. Isso é muito rico, porque todos ali vendo o exemplo, sabendo exatamente o que ele fez de legal, que está fazendo com que você exalte, eles vão seguir. Vou dar um exemplo. Você chama a todos e chama fulano, e no meio da reunião você diz, fulano, adorei o relatório que você fez. Você fez esse e esse e esse conteúdo no relatório que antes não existia e que me deu uma excelente análise. Você está de parabéns. Você ali mostrou o que fez com que você despertasse o seu olhar nele e o que fez você exaltar ele. Você deu dados e fatos. Você percebeu o que você acabou de fazer? Além de estimular aquele excelente funcionário, você mostrou para todos como que você gosta que seja feito um relatório. Na próxima semana, você vai perceber que você vai receber relatórios melhores e melhor ainda. Você mostrou que as pessoas são capazes de inovar, que elas podem agregar e quando elas fazem isso, elas são exaltadas. Agora, preste atenção. Se você faz o oposto, porque você está com a cabeça quente, né? Aí você critica em público. E por você ter medo, inveja do seu funcionário, que ele pegue o seu lugar, você vai e elogia no privado, o que você acha que acontece? Você dá uma conotação ruim para a sua equipe. Todos eles vão só escutar sempre erros dos outros e vão pensar, eu sou muito bom, as pessoas erram muito nessa equipe. Assim você terá uma equipe acomodada e perderá todos os bons. Ser bom não é fazer aquilo que é pedido para ser feito. Ser bom é superar a expectativa e isso deve ser sempre exaltado. Faça isso sem medo nenhum, que um dia ele pegue teu lugar. Desenvolva seus funcionários. Se eles vão bem, você vai bem. Agora, vamos fazer o exercício e levar tudo isso que a gente viu aqui para aquele nosso modelo das 3 etapas para que você crie este hábito. Nós vamos fazer exercício com 2 casos. Um quando o funcionário cometeu um erro e você deve desenvolvê-lo, e o outro que você tem que parabenizar o seu funcionário para estimular ele e a sua equipe. No erro nós temos a deixa. Você reparou em algo que deve ser corrigido em algum funcionário. A ação. Você deve falar isso para o seu funcionário o mais rápido possível, sem que ele seja exposto. Mas veja, você tem que estar calmo e preparado, com fatos e dados. Se você não estiver, prepare-se. E qual será a sua recompensa? Fazendo isso, você está desenvolvendo pessoas, que é o seu papel. A sua área será mais produtiva. De qualquer forma, sempre que você falar uma verdade para o funcionário, pergunte-se, o que eu aprendi ao dar esse feedback? Como que eu posso ser mais eficiente no próximo? E se ele cometer o mesmo erro novamente, o que eu farei? E, finalmente, sinta-se orgulhoso de você por ter dito a verdade, por ter desenvolvido uma pessoa, por ter pensado na sua empresa. Agora vamos para o acerto. A deixa é, você reparou em algo bom, algo que você gostaria que todos fizessem. A ação. Você deve falar isso na frente de todos, para que o motivo qual você está exaltando seja compreendido, seja replicado. Mas não demore. Os fatos precisam estar frescos na cabeça de todos. Aponte aquilo que te chamou a atenção. Seja específico. E faça isso sem medo nenhum, sem inveja. Você não pode ter medo que um dia ele te substitua. A ideia aqui é motivar ele e todos os outros daí. E qual será a sua recompensa? Você foi um cara justo. Recompensou quem deveria recompensar. E como consequência, você vai ganhar uma área muito mais produtiva. Mas, Érica, como é que eu começo a fazer isso? Me ajuda, eu não consigo fazer isso direito. Falar a verdade com o funcionário é muito difícil. Vamos fazer um exercício? Por onde você vai iniciar? O que você deve fazer? Repare em seus funcionários. Pegue aquele que você acha que é mindset fixo, aquele que
ele é egoísta, que ele faz fofoca, que ele é manipulador, que ele está na lei sempre do menor esforço e que você sabe que dar um feedback para ele é muito difícil porque ele sempre vai achar que você está perseguindo ele. E do contrário, pega aquele que tem um mindset progressivo. Aquele que você sabe que dar feedback para ele também não vai ser fácil, porque ele vai ser questionador. Você tem que estar muito bem preparado. Escolha esses dois, o mindset fixo e o mindset progressivo. Pronto, agora você já escolheu com quem que você vai exercitar. E por que a gente escolheu esses dois extremos? Vai logo nos mais difíceis, para você fazer a sua linha de correção. Você já escolheu, agora você precisa observar de perto esses dois, para entender onde está a oportunidade de melhoria. É preciso que seja uma falha, porque falar a verdade para exaltar é mais fácil do que quando a gente quer corrigir. É isso que eu quero, que você seja capaz de falar a verdade sempre. E é por isso que eu estou te incentivando a escolher o mais difícil de cara. Então, quando você perceber essa falha, faça exatamente o que a gente combinou nessa aula. Chame-o para conversar. Agora lembre-se, você está pegando os dois extremos. Esteja preparado para receber a volta no feedback. Você tem que levar o que ele fala em consideração. Você tem que escutar, entender o que ele está te falando. E se for procedente, mude o seu feedback. Nunca esqueça, você precisa ser firme, você precisa manter o foco, manter a sua autoridade. E mudar o seu feedback não é deixar de ter autoridade, e sim mostrar o tamanho da sua autoestima. Você tem o poder de escutar, entender o outro e tem a capacidade e a autoridade de mudar de ideia. Nunca esqueça, ser firme e ser desrespeitoso são coisas completamente distintas. Enfim, se ele tiver certo, mude o seu feedback, diga que entendeu o ponto de vista dele. Se ele não tiver certo, ele já entendeu, tem que se desenvolver, feedback dado. Se por algum motivo, com esses dois, você falhar no exercício que eu te dei, se você não conseguiu falar a verdade, é muito provável que você está com algum problema grave de gestão. E eu vou te dar alguns exemplos do que pode ser. Quais são os mais comuns que geram medo na gente de dar um feedback verdadeiro? Primeiro, você é dependente do funcionário. Ninguém sabe fazer a atividade que ele faz. Você tem medo de perder ele. Portanto, não dá feedback sincero. Neste caso, a solução é você entender que nenhuma empresa e nada morre por causa de algum funcionário. Ninguém é insubstituível. Se ele sair, as atividades dele vão ser feitas por outro. Vai demorar um pouquinho. Você vai passar por um problema. Se você não tiver outra pessoa ao qual espelhar essa pessoa, porque é sempre importante a gente espelhar funções. Não conseguiu espelhar funções? Sim, você vai passar por um problema, mas você vai conseguir no mercado ou dentro da própria empresa alguém para fazer a função dele. Mas o mais importante é você entender que um feedback bem dado não faz o funcionário sair da empresa, faz ele ficar fiel à empresa, porque ele entende que ele tem um chefe que quer desenvolver ele. É o oposto, não tenha medo, dê o feedback com respeito, ele vai te admirar. Outro exemplo claro, quando o funcionário é muito agressivo, muito questionador, ele faz com que o chefe recue e tem medo, porque a maioria dos chefes não querem desgaste. Neste caso, você precisa trabalhar a sua liderança, a sua autoridade e a sua autoestima. Você não pode fugir do embate. Uma outra situação comum é no meio do feedback você se perder. Acabei não dando um feedback porque eu não sabia o que dizer. Nesse caso, a resposta é muito simples. Você não se preparou para dar o feedback. Mas se você conseguiu fazer o exercício, parabéns! Você está começando a mudar seu mindset. Você pegou os dois extremos e conseguiu fazer. Mantenha-se firme nessa missão de falar a verdade, seguindo o modelo das 3 etapas por 66 dias. A ideia aqui é criar em você o hábito. Daqui a 66 dias, você está fazendo isso de maneira orgânica, sem pensar. Você criou o hábito. Bora para a próxima aula? Na próxima aula, a gente vai ver como falar a verdade com os nossos pares.